A paz do Senhor, povo de Deus, tem uma palavra para o nosso coração neste dia de hoje. A palavra, eu quero falar sobre missionários, eu quero falar sobre a obra de Deus. Eu quero falar nessa tarde sobre aqueles que desistem e aqueles que não desistem. Eu quero falar sobre quando o propósito supera a dor nas nossas vidas quando estamos fazendo a obra de Deus. Então, eu quero ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passe a Macedônia e nos ajude. Passe a Macedônia e ajude-nos. Glória a Deus, aleluia. Amados, apóstolo Paulo, ele antes da conversão dele, ele era um perseguidor. Ele era Saulo, perseguia os profetas, perseguia o povo de Deus, mas o Senhor Jesus teve um encontro com ele. Deus teve um encontro com Saulo e transformou ele. Deus deixou ele cego para que ele pudesse enxergar que Deus, ele queria usá-lo na terra para fazer uma grande obra. Tanto que ele foi transformado e se tornou o apóstolo dos gentios, se tornou Paulo. Paulo, o Novo Testamento, 50% foi de autoria de Paulo, né, do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele viajou e ele fez a obra de Deus e por muitas das vezes ele foi perseguido. Ele foi perseguido, mas ele não permitiu que a perseguição o parasse. Sabe o que a missionária Elisângela quer dizer para você neste dia de hoje? Não permita que a perseguição, não permita que a calúnia, não permita que nada venha impedir você de fazer a obra de Deus. O apóstolo Paulo, ele era o pregador dos gentis. Aonde ele ia, ele ganhava almas para Jesus. É como eu sempre costumo dizer, quando ele ganhava aquelas almas, ele estudava ali quem poderia cuidar daquelas almas e ali ele já iria para outro lugar, para outra cidade para ganhar mais almas. Foi preso, ele foi açoitado, ele foi caluniado, ele foi perseguido, mas ele não permitiu que a perseguição o parasse. É como na palavra de Deus diz, Jesus ordenou para que ele fosse e pregasse, como o Senhor disse para mim e para você: ide e pregai o meu evangelho. Quantos missionários, quantos que já não estão mais nem na presença de Deus por causa da perseguição. Mas apóstolo Paulo, o que eu vejo na palavra e na história de apóstolo Paulo, que em nenhum momento ele desistiu. Então eu venho neste dia de hoje dizer para ti, tem almas como aqui na palavra, chamando, como em Macedônia, chamando o Paulo para ir pregar. Tem almas pedindo para ti, venha pregar para mim, venha falar do amor de Deus para mim. E nós, como servos do Senhor, nós temos de obrigação de ir e levar e pregar o evangelho do nosso Deus. Então, que fique de alerta, leia Atos dos Apóstolos, que você vai ver que não é somente você que está sendo perseguido, mas naquela época muitos foram perseguidos, mas não desistiram de pregar a palavra de Deus. Amém? Deus continue abençoando e dando força para cada um de vocês.